Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós temos uma palavra tremenda do coração de Deus que se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 8 até o 13. O tema de hoje proposto nessa meditação, nesse devocional, é reinando com Cristo. Como é que nós podemos reinar com Cristo, agradar o seu coração? Viver a vida que Ele planejou para nós. Será que temos muitos desafios a enfrentar, batalhas a serem travadas diárias no nosso coração? E nós vamos ver aqui através das palavras do apóstolo Paulo, ao seu filho na fé Timóteo, que sim, nós temos grandes desafios como verdadeiros cristãos. Mas em todos eles, graças a Deus, em Cristo Jesus, nós temos a salvação, nós temos essa vida eterna, gloriosa, nós temos a vida abundante que Jesus prometeu para nós e não somente isso, triunfaremos sobre todos os nossos inimigos e reinaremos com Cristo em glória, na medida em que nos encaixarmos no perfil celestial, naquilo que Deus planejou para nós, vivendo o propósito de Deus nessa terra. Você vai ver que Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Olha o que diz Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Ele diz: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Então nós vemos aqui uma mensagem cristocêntrica. Paulo trazendo Jesus como modelo, como referência, como filho de Davi, como descendente de Davi. Paulo aqui reconhecendo a messianidade de Cristo e o lugar que ele deve ter no nosso coração, na nossa vida, o lugar central. O filho de Davi precisa reinar soberanamente na nossa vida, no nosso coração, se realmente queremos ser homens e mulheres de Deus, que Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o descendente de Davi, aquele que ressuscitou dentre os mortos, segundo o evangelho pregado pelos apóstolos e também pelo apóstolo Paulo, que foi um grande apóstolo, gerado fora do tempo, através de uma revelação do próprio Cristo. Nós vemos aqui Paulo trazendo a centralidade de Cristo à vida de Timóteo. Lembre-se de Jesus, lembre-se do filho de Davi, lembre-se que ele ressuscitou dentre os mortos, e da mesma maneira eu e você ressuscitaremos com ele no dia glorioso do arrebatamento da igreja. Quando Jesus voltar, triunfaremos com ele. Se já estivermos morridos, já estaremos lá no céu glorioso, aguardando a ressurreição dos corpos nesse dia glorioso, o dia da glorificação, onde nós teremos novos corpos, ressurretos, gloriosos, assim como é o corpo de Jesus. Os mortos hoje, que já estão com Cristo, são espíritos aperfeiçoados, espíritos justificados, que já estão na presença de Deus, aguardando esse dia glorioso, o dia da glorificação de todos os crentes. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e levados com Cristo às nuvens, às potestades do ar, nos encontraremos com Ele e reinaremos logo em seguida, ao final profético, sobre a terra, reinaremos com Ele em grande glória. Olha o que diz o apóstolo Paulo: por isso sofro trabalhos e até prisões. Ou seja, por causa desse evangelho pregado, do descendente de Davi, daquele que ressuscitou dentre os mortos, Paulo estava sofrendo trabalhos e prisões. Como malfeitor, ou seja, ele era mal falado, mas não por causa de uma vida incorreta, mas sim pelo evangelho que ele pregava. Mas a palavra de Deus, diz o apóstolo Paulo, não está presa. Ela não pode ser encarcerada, ela não pode ser bloqueada, ela não pode ser impedida, porque sempre em algum lugar do mundo, hoje, agora, em algum lugar, o evangelho está sendo pregado, o evangelho está sendo declarado com poder e grande glória. Vidas têm sido transformadas pelo poder do evangelho. Toda vez que você pregar o evangelho de Jesus Cristo, meu irmão, você vai ver Deus fazendo grandes coisas através desse evangelho, que é poderoso para transformar vidas, curar os enfermos, sarar os feridos, restaurar os corações partidos, alinhar os pecadores arrependidos com o céu,
promovendo restauração e transformação de vidas e famílias. Por isso que Paulo fala para os seus filhos, por isso que eu trabalho, por isso que eu estou sofrendo prisões, mas o evangelho jamais será impedido de ser pregado. Versículo 10, portanto tudo sofro, por amor dos escolhidos, daqueles que Deus escolheu, daqueles que respondem ao chamado da salvação, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Quando nós vivemos na perspectiva eterna, compreendendo o nosso chamado de pregar o evangelho de Jesus, de falar do Cristo ressurreto, de pregar sobre o descendente de Davi, o Messias, o Mexia, Hamashia, prometido a Israel, irmão, Deus faz coisas tremendas, poderosas através da nossa vida, tudo por amor àqueles que estão perdidos, mas serão conduzidas à salvação. É o que a Bíblia chama de escolhidos, eleitos de Deus, escolhidos pelo Senhor, por responder de forma voluntária, consciente ao chamado do Salvador, ao chamado do Evangelho, capaz de salvar o homem perdido, o homem que estava alienado de Deus. Versículo 11, palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Paulo no outro trecho diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então não tenha medo da morte. Se você está fazendo aquilo que é correto, se você tem vivido uma vida de fé bíblica, com confiança no Cristo ressurreto, no descendente de Davi, se você realmente tem obedecido a palavra de Deus, vivido uma vida que agrada o coração de Deus, você pode ter certeza, meu irmão, mesmo que você venha morrer, você irá viver por toda a eternidade. Se morrermos com Ele também viveremos. E a vida de Jesus é uma vida abundante, é uma vida vivida no máximo do potencial, é uma vida gloriosa, é uma vida extraordinária, não é ordinária, é extraordinária, é uma vida sobrenatural, orando, adorando, lendo a palavra, tendo comunhão com os irmãos, servindo as pessoas, seremos cheios do Espírito Santo, Deus nos usará poderosamente nas suas mãos para tocarmos em vida, manifestarmos a sua graça e a sua glória em nome de Jesus. Se sofrermos também com Ele, reinaremos. Olha só, reinaremos com Ele. Quando? No reino milenial e no final desse milênio, no reino eterno de Deus que se fundirá com o reino milenial e perdurará por toda a eternidade. Se você sofrer por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, sendo fiel a Deus, se com Ele sofremos, diz o texto sagrado, também com Ele, com o Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós reinaremos, louvado seja o nome do Senhor. Se o negarmos, também Ele nos negará. Nunca negue a sua fé, nunca negue o seu Rei, nunca negue o reino de Deus. Pelo contrário, viva o reino, pregue o reino, agradeça ao Rei. Procure agradar o Rei com a sua vida coerente ao Evangelho, à palavra de Deus. Nunca negue a sua fé, o seu Cristo, o seu Senhor e o seu Salvador. Porque se você o negar, diz o texto sagrado, Ele também te negará diante do Pai no dia em que nós teremos que prestar conta diante dele. Se formos infiéis, diz o versículo 13, 2 Timóteo 2,13, se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então seja fiel. Em outras palavras, Paulo está dizendo, jamais seja infiel. Deus sempre permanecerá fiel. Mas se realmente queremos desfrutar das promessas de Deus, das bênçãos de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus, permaneça fiel ao Senhor. Quem é fiel no pouco, Deus concede muito. A fidelidade nas pequenas coisas, meu irmão, é uma grande coisa para Deus. Aqueles que forem fiéis até o fim, diz no livro de Apocalipse, estes serão salvos, serão glorificados e serão transformados pelo poder de Deus. Deus é fiel, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Honra ao Senhor. A Bíblia Sagrada diz, eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Jamais o negue, jamais o desonre, jamais o despreze,
para que você não seja rejeitado, condenado eternamente e desprezado por Deus. Seja fiel em todo o tempo e creia nesse Deus que é bom, fiel, maravilhoso, glorioso, que há de fazer maravilhas na sua vida, na sua casa e na sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, que você seja abençoado pelo Senhor, que a graça de Deus te alcance no dia de hoje. Não se esqueça, quarta-feira às 20 horas, Igreja Casa na Rocha, nós estaremos juntos pregando o Evangelho de Jesus Cristo, do Cristo ressurreto, do descendente de Davi, do Messias Hamashia, o Messias prometido a Israel. Então venha com o coração grato buscar ao Senhor nas quartas-feiras, às 20 horas, e no domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas, o culto da família abençoado para você. Na Doutor Camargo, 4555, em Umuarama, Paraná. Jesus Cristo, o nosso Deus, o Senhor poderoso, pode fazer maravilhas na sua casa, na sua família, realizar sonhos, planos e projetos. Na medida em que você caminhar com Deus, alinhar o seu coração com o céu, Deus promoverá grandes maravilhas na tua vida, na tua casa, na tua família. Você verá o que Deus fará. Porque conforme diz Paulo também, em 1 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Aqui debaixo, no link de descrição, nós vamos deixar nossas redes sociais. Entre em contato conosco, fique conectado conosco através das redes sociais. O nosso site casanarrocha.com tem artigos, vídeos, áudios, muito material de graça para abençoar a sua vida, cursos online, 8 cursos online de graça para abençoar a sua vida, sua casa, sua família, para que você cresça e floresça no Senhor. E também aqui debaixo tem todas as informações. Se você quiser semear no nosso ministério, ser um cooperador fiel daquilo que Deus está fazendo, faça isso, querido. E você verá as janelas dos céus abertas, chuva de bênçãos de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia agraciado, abençoado, na presença do Senhor, a plenitude de alegria na presença do Senhor, a delícias perpetuamente viva na presença do Senhor. Um abração, um beijo do pastor Giovanni, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.